Bem-vindos todos ao webinar de Columbia University Alumni Club de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai começar. Vamos dar mais alguns minutos. Thomas, você me avisa quando ele entrou? Eu aviso. Ele mandou um recado dizendo que ele só estava tomando um copo d'água e que ele já está chegando. Ele está entrando agora. Ótimo. Alô? Sérgio, estamos aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Só não estou te vendo no vídeo ainda. Você não está escutando? Escutando eu estou bem, mas não estou te vendo no vídeo aí. E agora? Agora está perfeito. Então tá bom. Bem-vindo, embaixador, e muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, bem-vindos todos ao webinar de Columbia University Alumni Club de São Paulo. O nosso palestrante de hoje é o nosso ex-embaixador nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. Obrigada, embaixador, por dedicar esta hora muito especial ao nosso clube. Com o Covid-19, tudo está mudando. E como? Estamos todos trabalhando de home office, todas as nossas comunicações são online, e é muito provável que o mundo esteja à beira de uma recessão, se não, na verdade, uma grande depressão. Isso tudo também tem implicações geopolíticas muito importantes. Conforme o Juca Colagrossi, COO do Cantar Ibope, salientou na live da semana passada, na verdade, o século XXI está começando agora. É uma nova era pós-Covid-19. Qual será o papel do nosso país neste novo mundo? Embaixador, eu vou deixar a resposta dessa pergunta para você, mas vou passar primeiro a palavra para o Thomas Felsberg. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, Diana. Bom, em primeiro lugar, as boas-vindas a todos a esse webinar. Como a Diana bem colocou, nós estamos numa nova era, né? Já estamos, agora é AC e DC, antes do vírus e depois do vírus, né? E provavelmente estamos embarcando para um mundo bem diferente daquele que estamos acostumados. De qualquer forma, os impactos dessa crise mal estão sendo delineados agora, e nós temos um privilégio especial de contar com a presença do embaixador Sérgio Amaral, que pela sua experiência e vivência irá poder nos brindar com uma análise importante desse momento que estamos enfrentando e quais as perspectivas para o futuro. O embaixador Sérgio Amaral, ele foi até há pouco, como a Diana disse, embaixador em Washington, mas ele também já foi embaixador em Paris, em Londres, além de ter sido ministro de Estado da Indústria e Comércio, e foi durante muitos anos chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto, tendo sido porta-voz do Fernando Henrique. A carreira do embaixador é bastante extensa e nos poucos minutos que me deram aqui eu não conseguiria escrevê-la inteiramente, mas para mim é uma grande honra poder contar com o Sérgio Amaral, meu ex-colega de faculdade das Arcadas, amigo, e agora, nos últimos anos e antes da sua ida para Washington também, conselheiro do nosso escritório. Então, é uma grande honra, é um prazer que eu tenho de apresentar o embaixador
E, sem mais, eu gostaria de passar a palavra para ele, para que ele tecesse as suas reflexões e as suas considerações nesse momento complicado em que vivemos agora. Muito obrigado, Thomas. É um grande prazer estar aqui de novo, porque não é a primeira vez que eu falo para os ex-alunos de Colômbia, como mais uma vez está no seu escritório, que eu vejo muito ativo e se preparando para os novos desafios que nós vamos enfrentar todos e já estamos enfrentando. Eu gostei muito da apresentação inicial que foi feita pela Diana, porque ela menciona um fato muito importante, que eu acho que é o seguinte: todos hoje estão preocupados quando é que nós vamos voltar à normalidade. Eu acho que nós não vamos voltar à normalidade, porque essa normalidade que nós conhecemos é de uma época que já passou. E nós vamos entrar num mundo novo, com mudanças profundas, que nós vamos ter, em primeiro lugar, que entender, e segundo, nos ajustarmos a elas e encontrar os nossos caminhos, quer sejam individuais, quer sejam caminhos de empresas, quer sejam caminhos de países, nesse mundo novo. Nesse sentido, eu gostaria de falar, de ressalvar uma coisa, é que o coronavírus, essa pandemia de uma força brutal, talvez sem precedentes, ela não cria nada de novo. Ela acelera aquilo que já estava ocorrendo, os processos que já estavam em curso. E, ao acelerar, ela faz com que ocorram dentro de meses ou poucos anos aquilo que no passado poderia levar muitos meses ou muitos anos. Então, é isso que dá o caráter brutal das transformações em curso. Porque se é possível dizer que elas iriam ocorrer de qualquer forma, nós nunca poderíamos esperar que elas ocorressem tão rapidamente. Então, o que eu gostaria, eu não sei se eu vou poder dar a resposta, eu poderei sinalizar e nós buscarmos juntos os caminhos. Mas eu gostaria de sinalizar 3 coisas diferentes. O que será um mundo pós-coronavírus? Evidentemente que eu não tenho a pretensão de dizer que eu vou dar a resposta, mas eu posso levantar com vocês algumas hipóteses. Segundo, quais são as forças políticas ou os países que vão protagonizar esse processo de construção de um novo mundo? E terceiro, nós discutimos um pouco como fica o Brasil nesse contexto. Quanto ao primeiro ponto, eu acho que já se vislumbram alguns traços dominantes dessa nova realidade. E uma delas, me parece, é um papel ampliado do Estado. Nós vimos, desde alguns anos, desde a época ou a década dos 90, um processo grande de aceleração também da globalização. Os fluxos de tecnologia, de comércio, de investimentos e mesmo de pessoas, a partir dos anos 90, eles transcorreram de uma forma muito mais rápida. E talvez a globalização tenha sido muito mais rápida ou mais profunda do que se poderia esperar. Mas essa zona, esse tempo de ouro do liberalismo, talvez esteja começando a mudar. E talvez o pêndulo da história esteja se movendo de um período de mais abertura, de mais globalização, de mais liberalismo, para um outro lado, em que nós vamos ter menos globalização e talvez mais Estado. E isto começa no contexto do próprio período do coronavírus, que exigiu dos Estados
uma presença muito mais ativa para combater a epidemia, que está exigindo e vai exigir muito mais ainda pela frente, mais do Estado, para ordenar o mundo econômico, que sairá machucado desse período. Nós vamos encontrar, passada esse período, que eu espero que seja breve, mas não está certo que seja breve, porque pode, inclusive, voltar a epidemia, mas passada esse período mais agudo da pandemia, nós vamos encontrar uma economia bastante afetada pela recessão, pelo desemprego, pela retração na demanda e talvez mesmo pela retração do comércio mundial e de uma volta do protecionismo. Isso é novo? Não. Se nós formos ver o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos, desde, sobretudo, a posse de Trump, que acelerou esse processo, existe um crescente protecionismo, às vezes localizado em relação à China, mas outras vezes em relação a outros países também. O protecionismo ameaça estar de volta. Será que na nossa região, no Chile, as manifestações que nós presenciamos, manifestações que chegaram a ser violentas, não denotam já uma insatisfação, certamente denotam uma satisfação da sociedade por diferentes motivos. Mas será que a sociedade não estava insatisfeita também pela necessidade de serviços mais acessíveis e de melhor qualidade em saúde, educação? Será que eles não pediam uma responsabilidade do Estado na prestação desses serviços ou na indução do desenvolvimento, como vários artigos começaram a apontar? Será que esse episódio marcante e doloroso do coronavírus mostrou o fato de que 90% dos equipamentos hospitalares estavam sendo produzidos num só país? E será que há justificativa para uma tal concentração da produção ou por cadeias produtivas que se concentraram mais em alguns países, muito mais em alguns países? E será que, por consequência, nós não vamos viver a tendência ou a sedução de uma certa autarquia em que os estados, os países, vão procurar concentrar o maior número de produção que eles consideram necessários, ou da sua segurança, ou da sua segurança alimentar? Então, nós vemos aí que esse fortalecimento do papel do Estado que nós estamos vivendo neste momento, ele já tinha antecedentes. Ele já começava a se mostrar em vários campos e a coronavírus apenas acelerou esse processo. O segundo ponto que me chama muita atenção, e que aí não é uma questão econômica, mas é sobretudo uma questão política, é o fato que as instituições da democracia liberal não se mostraram capazes de entender a magnitude das mudanças que estavam ocorrendo com a globalização, da insatisfação que poderia gerar por conta das desigualdades que estavam aumentando. E se a globalização teve, como teve efetivamente, um aumento da prosperidade, será que ela não trouxe também alguns desequilíbrios que foram geradores de desemprego? E mais, os partidos políticos ou as instituições da democracia, elas talvez não conseguiram entender a tempo o processo, e menos ainda conseguiram dar uma resposta. E pela falta de uma resposta das instituições ou do funcionamento da democracia, as populações insatisfeitas foram buscar soluções fáceis para problemas complexos que são dados pelo populismo. O populismo se ampliou. E talvez não fosse
tão preocupante se fosse uma coisa apenas passageira, mas nós estamos vendo que não é. E o populismo está tendo um efeito corrosivo da democracia. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em países da Europa, está acontecendo no Brasil, em que nós vemos que, por uma deficiência das instituições da democracia, a população não vai buscar os partidos políticos, mas ela vai buscar líderes carismáticos. Esses líderes carismáticos, eles não assumiram compromissos eleitorais, partidários, eles assumiram uma relação estreita com a população, uma espécie de uma deturpação da democracia direta que é mais geradora de crises do que ajuda a encaminhar soluções. Mas não fica aí. Eu acho que, como já mencionei, de certa forma, a questão da desigualdade está se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas e, sobretudo, no coronavírus. E nós estamos assistindo agora o que foi o impacto da crise do coronavírus, em que a desigualdade também atuou, porque muito mais morrerão entre os que estão nas classes de renda mais baixa do que entre os que estão na categoria da renda mais alta, que tem mais formas de se proteger. E também entre os países. O Banco Mundial e o Fundo Monetário acabam de publicar um estudo que mostra o impacto devastador que essa pandemia vai provocar entre os países de desenvolvimento de renda mais baixa, porque os seus sistemas de saúde, via de regra, são mais precários e porque as populações mais pobres têm mais dificuldade de se proteger. O presidente Macron, da França, talvez seja um dos líderes que tem se mostrado mais preocupado com esses novos tempos. E ele deu uma longa entrevista ao Financial Times, de cerca de uma semana atrás, em que ele coloca com muita clareza algumas que são as suas preocupações. Necessariamente elas não são uma resposta. E em que ele diz que algumas questões elas interessam ou são relevantes para todos. A questão da desigualdade, a questão do meio ambiente, as questões que dizem respeito à segurança dos cidadãos, mas o que é mais importante é que elas não têm como ser resolvidas num só país, porque os problemas se comunicam, como se comunica o problema de saúde do coronavírus, por exemplo. Então, o que nós temos são vários temas que são bens comuns, e eles só poderão ser resolvidos se houver uma cooperação entre os países. E essa cooperação, muitas vezes, se faz por via do multilateralismo. Quer dizer, o multilateralismo é algo que vai se impor a um período em que havia uma crescente rejeição às instituições multilaterais, como nós vemos, inclusive, agora em relação à Organização Mundial de Saúde. E, por fim, uma nota que eu acho positiva, que é que o sofrimento, e ver este sofrimento, está despertando um movimento crescente de solidariedade. E isso é uma nota muito positiva, porque esse sofrimento que nós estamos vivendo ou presenciando, ele não pode se deixar perder numa resposta, vamos dizer, individual, ainda que positiva, da compaixão ou da filantropia. É preciso que este sentimento ele se estenda a uma organização política ou uma resposta política das sociedades para enfrentar problemas que não são novos, são problemas antigos, mas talvez que o coronavírus coloque uma questão fundamental. Será que é isso que nós queremos, viver num mundo tão desigual e no mundo do populismo e no mundo da desigualdade? Essa é a questão que esse período, que é um período muito forte, muito difícil, ele deixa para todos nós. Muito bem. Se nós podemos ver
E isso tudo são todas considerações preliminares, porque nós não temos condições de prever o que vai acontecer, não temos condições nem de prever quanto tempo vai durar a crise, porque nós só podemos dar essa resposta no momento em que nós tivermos uma resposta a duas questões fundamentais. Quer dizer, quando é que vamos conseguir, a comunidade internacional, uma vacina para prevenir o coronavírus ou um medicamento para curar? E isso, infelizmente, embora esteja havendo progressos, nós não temos ainda condições de prever. Mas se nós podemos sinalizar ou podemos colocar algumas hipóteses, como eu tentei fazer com vocês agora, resta outra pergunta. Não é saber mais ou menos quais serão os contornos do mundo pós-coronavírus, mas a pergunta é quais são as forças sociais, as forças políticas, as instituições ou os países que poderão liderar um processo de reorganização do espaço internacional. E isto não é também, tampouco, uma resposta fácil. Quando nós pensamos no futuro, nós temos uma tendência natural para imaginar que a volta a um período mais de construção, de reorganização, poderia tomar o formato que tomou a saída da Segunda Guerra Mundial, porque é isso que nós conhecemos, foi isso que nós vimos. E então, sempre nos ocorre pensar, bom, que vai ter uma coalizão de estados, portadores de uma nova visão do mundo e que poderão contribuir, influenciar ou liderar novas instituições, como foram as instituições do multilateralismo e da ONU. No entanto, eu acho que é difícil que isso ocorra. Acho que é difícil que isso ocorra, primeiro, porque nós não temos estados vencedores de uma guerra. De certa forma, todos nós fomos derrotados. Nós não temos uma coalizão de países, de estados, que seja portadora de uma nova fórmula, de um novo blueprint, de um novo mundo. E nós não temos também a capacidade de implementar um processo destes de reconstrução, como foi depois da Segunda Guerra, porque as duas potências mundiais não se entendem. E elas não se entenderiam sobre uma agenda de reconstrução da comunidade internacional. Portanto, eu acho que enquanto prevalecer esta tensão, este conflito entre as grandes potências, China e Estados Unidos, que é um conflito político e que domina e polariza quase todas as questões internacionais, vai ser muito difícil nós pensarmos numa coalizão de estados ou de forças para uma reconstrução num formato semelhante ao que foi o da ONU. E aí a pergunta que fica, ou a segunda, será que uma dessas duas potências põe condições de liderar esse processo? Eu também acho difícil, porque o mundo está todo polarizado e ele está radicalizado. Vocês veem que mesmo a epidemia ou o vírus foi objeto de uma radicalização. Existe um debate político sobre de onde veio esse vírus. Veio da China? Existe um debate político no Brasil sobre o vírus. Será que se vai justificar a continuidade do isolamento ou nós devemos reabrir prontamente as atividades econômicas? Isso não são assuntos que deveriam ser objeto de uma polarização política, pela simples razão que nós precisamos dos dois. Nós precisamos do isolamento, talvez num primeiro momento, e tão rápido quanto possível, precisamos das políticas de construção. Agora, esse debate, em boa medida ocioso e pernicioso, está impedindo, pelo menos entre nós, que as coisas evoluam com mais eficiência e com base num entendimento. Nós estamos gastando um tempo precioso num conflito
que é polarizado e que complica e dificulta uma solução. Muito bem, será que uma das grandes potências pode? Os Estados Unidos, eu acho difícil, porque os Estados Unidos, embora sejam uma grande potência que nós sempre conhecemos e gostamos, as políticas de Trump suscitaram mais desentendimentos do que convergências. E uma boa parte da comunidade internacional dificilmente aceitaria que os Estados Unidos, sob Trump, venham a desempenhar uma liderança na reconstrução do mundo. Da mesma forma, a China, que todo mundo admira um país que manteve uma taxa de 2 dígitos durante mais de 30 anos, será que a China reuniria as condições para liderar? Certamente não. Ela exerce uma influência numa parte do mundo através do seu programa One Belt, One Road. Mas a China, ela desperta também várias resistências que não seja por um regime político que não tem nada a ver com a nossa herança cultural e histórica e os valores que nós subscrevemos como a liberdade e a democracia. Portanto, nós estamos numa situação em que, provavelmente, a menos que haja uma mudança substancial nos Estados Unidos, nas eleições, o caminho da convergência não parece reunir as condições para prosperar. E isso vai levar um tempo de desentendimentos, de conflitos mais ou menos localizados ou contidos, mas que não deverá ajudar a formação de um consenso sobre os caminhos que têm que ser, em boa medida, compartilhados pela maioria dos países. Portanto, isso não é uma perspectiva alvissareira para todos nós, mas é possível que seja o que nós vamos viver durante algum tempo, até que os elementos de convergência e de consenso possam vir a prevalecer. E o Brasil, onde é que fica? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos cotidianamente. E quanto mais discutimos, inclusive pela possibilidade mais fácil até de comunicação e de discussão que trouxe esse novo mundo digital, que, aliás, veio para ficar, e como também veio essa nova prática da compra por mecanismos online, que também vieram para ficar, como duas das coisas que certamente ficarão após o fim da fase crítica do coronavírus, estão nos conhecendo um pouco mais das virtudes e do potencial do mundo digital. E como fica o nosso país nesse novo mundo? Mais uma vez, nós não temos também, neste momento, vamos dizer, perspectivas muito claras e nem sempre positivas. O que acontece é que o governo Bolsonaro buscou aplicar no governo aquilo que haviam sido as táticas, as políticas da campanha. E uma coisa é você fazer campanha com a mídia social, outra coisa é você governar com a mídia social, porque ela tem que lhe trazer um programa que só os partidos políticos podem ter e o debate democrático pode criar. Então, o que eu vejo é que o presidente Bolsonaro vem feito uma trajetória de um crescente isolamento político. Ele brigou com os partidos da sua coalizão, com o seu partido, com pessoas do seu ministério, com o Congresso, com o Judiciário, com os governadores, e agora ele abriu uma briga com um dos 3 pilares da sua sustentação política, que foi Moro, o segundo é Guedes e o terceiro, os militares. E aí, como é que nós vamos ficar? Eu tenho a impressão que a saída do Moro é difícil para ele,
a pesquisa mais recente já mostra que 49% da população desaprova o seu governo, enquanto apenas 21% aprovam, e nós poderemos passar por um período difícil, de um certo impasse, porque o problema que ele teve com o ministro Moro, ele poderá ter na sequência com Guedes, porque dificilmente Guedes aceitará o tal do plano econômico de investimento que foi organizado ou estruturado por alguns dos ministros do governo, alguns deles militares, que procuram reeditar no início do século XXI aquilo que foi a proposta Geisel de governo. Eu não sou contra a investimentos em infraestrutura do governo, mas o problema é saber onde é que vão vir os recursos. E como o Bolsonaro hoje está adotando uma tática de sobrevivência, e uma dessas medidas de sobrevivência é exatamente a reativação da economia, então esta é uma das linhas que talvez ele não abra mão, como também não abrará mão de resistir às possibilidades de impeachment, resistindo às duas comissões que estão no Supremo e que poderão chegar até os seus filhos. Então, eu acho que, diante dos riscos que o governo Bolsonaro corre, um deles está no enfrentamento em relação ao impeachment, o outro está possivelmente numa reativação da economia além daquilo que a economia permite e, portanto, caminhos que poderão gerar um pouco mais de um período de incerteza. O que sem querer continuar mais, porque eu acho que eu gostaria que houvesse aí a possibilidade de nós termos temos um período maior de perguntas. Qual é a perspectiva que nós vemos à frente? Eu acho que também, se eu apontei uma série de problemas, porque nós vivemos certamente num momento de crise, nós temos que também olhar outras questões. E uma delas é que, apesar de tudo, as instituições no Brasil funcionaram bem. Essas instituições foram um compromisso da sociedade com a democracia que está pleno. Essas instituições estão funcionando muito bem no judiciário, que nunca foi tão ativo, nem no Congresso, que levou à frente, sem uma sintonia com o Executivo, levou à frente reforma importante como a reforma da Previdência, e poderia haver outras. Existe um consenso na sociedade no combate à corrupção. E existe outra postura que é institucionalmente muito importante, que é o silêncio dos militares. Outro dia me perguntaram, numa das reuniões que eu tenho participado, o que os militares podem fazer. Eu disse, os militares, o silêncio dos militares é suficiente, porque é a percepção de que os militares não vão intervir no processo político que bloqueou a possibilidade de uma aventura que estaria, pelo menos, sendo perseguida por alguns dos que apoiam Bolsonaro. O silêncio dos militares, no passado recente e no futuro, é a garantia maior que nós temos em relação à democracia. Eu quis resumir um pouco a vocês um grande caleidoscópio, mas o objetivo maior é ver se isso suscita algumas perguntas para nós podermos continuar a conversar. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Realmente um caleidoscópio extremamente amplo e food for thought for all of us. Mas eu queria abranger mais alguns tópicos antes de abrir para as perguntas, eu espero que hajam muitas, que nós estamos vivendo em tempos estranhos, né? Nós estamos vivendo uma época em que, de repente, graças ao vírus, o ambiente ficou mais limpo.
Será que nós vamos nos acostumar a um ambiente mais limpo? Será que isso irá provocar mudanças? Nós estamos descobrindo, entre coisas boas e coisas ruins, a possibilidade do home office. Estamos todos trabalhando em casa e, em alguns aspectos, aumentando até a nossa produtividade. Nós estamos vivendo uma época em que o petróleo, que já foi o ouro negro, hoje é quase que, eu não diria que é um palavrão, mas parece que ele está de saída. Os jovens hoje querem muitas coisas, mas automóvel não é uma delas, como era no nosso tempo. É um mundo diferente esse, que as coisas vão falar entre si, o 5G vai permear tudo, a tecnologia vai mudar a forma como nós nos relacionamos, como nós nos vemos. Os grandes congressos que se fazia com a presença de inúmeras pessoas provavelmente serão mais eletrônicos do que presenciais. A aviação vai passar por um período muito grande para tentar chegar novamente ao que era algum tempo atrás. Ou seja, nós estamos num mundo totalmente diferente. E a minha pergunta, embaixador, é: onde é que nós estamos indo, afinal? Eu também gostaria de saber. Agora, não tendo a resposta, eu gostaria de chamar a atenção, Thomas, nessa lista que você fez, que ela não é nova. O home office já havia, mas era tímido, né? As pessoas, nós não tínhamos a coragem de levar adiante muitas das coisas que já estavam inscritas no nosso cotidiano. A compra online aumentou 40% nos 2 últimos meses, o que é enorme. Isso vai provocar toda uma mudança na comercialização dos produtos, porque esses produtos, boa parte deles, não vão voltar a ficar todos na loja do supermercado. Esses produtos, boa parte deles, vão continuar sendo online, porque as pessoas perceberam a comunidade que tem o home office, perceberam a comunidade que tem a compra online, perceberam a vantagem que existe você não ter a necessidade de passar horas nos transportes, no congestionamento, se expondo, inclusive, a riscos muito maiores de assalto do que você vive hoje. Então, eu acho que esses pontos, eles não são inteiramente novos. Eles já estavam inscritos, a gente que não percebia, porque não tinha ainda explorado a profundidade dessas transformações. Eu tenho a impressão que nós vamos levar adiante esses processos, e vários deles são bons, vários deles vão facilitar o nosso cotidiano, e, sobretudo, nós nos vimos confrontados com uma realidade é que nós não podemos mais tolerar o grau de desigualdade em que vivem as nossas sociedades. Quer dizer, isso não apenas é uma questão moral, mas é uma questão prática, porque é disfuncional com o bom funcionamento da sociedade, dos negócios, da economia, da produção. Então, nós vemos que existem grandes potencialidades. Muita coisa positiva, mas vai depender de saber se nós vamos sair dessa crise confrontados com uma realidade. Nós já estamos, mas que isso tenha sido suficiente para apoiar e estimular um processo de mudança, que, se for organizado, será certamente muito positivo. Obrigado, embaixador. Eu tenho já algumas questões aqui. Eu lembro que todos aqueles que tiverem questões podem fazê-lo no Q&A. A primeira delas é o seguinte: embaixador Sérgio Amaral, entre os anos de 18 e 30, tivemos um cenário de pandemia, gripe, seguida de uma crise econômica depressiva e um crescimento econômico desigual. Todo esse cenário levou a uma grande guerra real entre as nações, ou a 2 guerras, podemos até pensar. Como o senhor mencionou, já havia uma crise mal resolvida entre as nações
e muito descontentamento social mesmo antes da pandemia. Nesse sentido, o senhor vislumbra alguma perspectiva entre as nações nos próximos anos, inclusive com o envolvimento do Brasil? Essa pergunta é muito boa, porque é uma coisa que é uma questão que certamente procede, dada a semelhança e a magnitude das duas crises mencionadas, não é? Mas aí, antes de responder, eu gostaria de mencionar algo que no meu período em Washington me chamou muito a atenção. Trump provocou a China quanto ele podia. Por quê? Porque Trump, e isso correspondeu ao período em que eu cheguei em Washington, ele percebeu, ou intuiu, ou os assessores lhe disseram, que a emergência da China estava sendo algo quase inexorável, porque ela tinha, além do crescimento, e eu participei de uma reunião, inclusive, na Chamber of Commerce, em que essas questões emergiram e eu fiquei perplexo. Então, dizendo, bom, a China já é o primeiro parceiro comercial. Ela, em breve, será, como os Estados Unidos, uma grande economia. O seu avanço tecnológico é impressionante, falta muito pouco para a China ter autonomia nas duas tecnologias de maior impacto, que são a tecnologia da informação e a inteligência artificial. Nessa reunião que eu estava, em que havia empresários, havia pessoas do mundo público, tinha também um almirante de alta patente, recém-reformado, que, escutando tudo isso, ele não deixou de dar o seu depoimento. Ele disse, bom, se continuar nesse ritmo, a China em 2 anos terá uma melhor inteligência do que a nossa. Inteligência no sentido de informação, de inteligência. Então, o que acontece? Kissinger sempre disse de que o século XXI vai ser um século plasmado pela relação Estados Unidos e China. E eu concordo com ele, acho que todos concordam com ele. Ele disse, nós só temos 2 caminhos, o da cooperação ou da confrontação. Só que a confrontação poderá escalar e levará a um conflito que será a maior tragédia da humanidade. Segunda observação, Trump se dispôs determinadamente a conter a China. Agora, o que é interessante é que ele nunca fala mal do Xi Jinping. Ele fala da China, cria problemas, cria confrontos, mas sempre diz, não, Xi Jinping é meu amigo. O que quer dizer isso? Isso é uma coisa sujeita a várias interpretações, não é? Mas a minha interpretação é que Trump, apesar da maneira ou do seu estilo, que é altamente controverso, ele tem muito clara a ideia de que existe uma linha vermelha, que não vale ultrapassar essa linha vermelha. A mesma coisa no conflito da guerra comercial. Eles insistiram em várias coisas. A guerra comercial, o comércio é o menos importante. Existem questões muito mais complicadas. Mas nenhum dos 2 lados ultrapassa a linha vermelha. Se nós formos pensar, Trump, diferentemente de Bush, nunca invadiu nenhum país. E a única vez em que ele usou a força militar foi na Síria, mas só depois de ter combinado o jogo com a Rússia. Então, eu acho que mesmo as grandes potências, e talvez com mais razão, as grandes potências, são muito cautelosas quanto ao risco de uma escalada militar. Porque eles sabem que a lógica da Guerra Fria, embora nós não estejamos vivendo a Guerra Fria, a lógica da Guerra Fria, da dissuasão nuclear, ela prevalece. E potências que são nucleares não podem ir à guerra. Então, eu acho que uma guerra global, total, como foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, acho muito difícil. Mas eu acho que haverá muitas escaramuças, se você quiser, ou conflitos de baixa intensidade, ou como quiser. Mas eu não acho que a gente possa caminhar para uma guerra. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de
te fazer uma segunda pergunta, se eu permitir, aí, se a Diana me permitir. Já há algum tempo eu tive um diálogo bastante interessante com o pessoal da área militar, em que, de certa forma, a conclusão que eu cheguei é que a carnificina tinha sido superada. Hoje, a verdadeira guerra constitui em você simplesmente eliminar a capacidade de comunicação e transmissão eletrônica do seu inimigo, a tal da guerra cibernética. E cada vez mais parece que a ideia de grandes confrontos militares parece que está sendo substituída por um confronto mais sutil, que se poderia chamar de cibernética, eletrônico, 6G, não sei como chamar, mas que a tragédia causada hoje, eu fico imaginando, em uma economia que não consiga mais se utilizar da internet, é imensa. É uma paralisação global. É devastadora, né? Um comentário que eu queria ouvir do embaixador, se ele concorda com essa observação que eu ouvi desses militares. Olha, eu acho que é verdade. Mas isso não quer dizer que os países não estejam se preparando para um conflito maior. Quer dizer, de certa forma, da lógica da dissuasão, uma certa paridade militar. Só que hoje nós não estamos mais falando de paridade em mísseis ou mesmo de mísseis portadores de armas nucleares. A questão está muito mais complexa, inclusive. Eu participei de um seminário nos Estados Unidos sobre o Defense Summit, organizado pela Aspen Institute, em que as coisas que se estão discutindo para nós parece ficção científica. Que é, por exemplo, qual é a estratégia militar dos russos? Dos russos dos artefatos nucleares de médio alcance. Por quê? Porque eles admitem a possibilidade de êxito. Qual é a estratégia dominante entre os chineses? É a guerra no espaço. Semelhante ao que o Trump pensava, né, a guerra nas estrelas, eles estão trabalhando nesse ponto, a questão dos satélites, todas é extremamente importante. Então, não é que eles desistiram da grande conflagração. Ela sempre fica latente como um instrumento em última instância, mas ninguém pensa em usá-la. E a cibernética pode ser usada. E já tem sido usada. E vai ser usada cada vez mais. Muito obrigado, embaixador. Tem mais algumas perguntas aqui. Uma é do nosso amigo Cláudio Fredo. A primeira pergunta que eu fiz foi do Luiz Fernando Sendai Nakandakari. E essa é do Cláudio Fredo. Thomas e Diana, vale registrar que até o Judiciário, na área civil, já soltou normativo para audiências feitas por vídeo na internet. Normalmente, o Judiciário é o último a adotar medidas digitais. Isso é uma mudança excelente. Parabéns. E ele também tem uma pergunta para o senhor embaixador. Ele pergunta, se o senhor fosse o ministro das Relações Exteriores, que recomendação daria ao presidente hoje para o Brasil navegar nesse conflito Estados Unidos-China? Diria que, felizmente, eu não sou, nem serei ministro das Relações Exteriores, porque acho que o exemplo que nós temos não é muito estimulante. Mas eu acho que o grande problema que eu tenho com o Itamaraty hoje é que, na verdade, nós não temos política externa. Nós discutimos várias questões, discutimos crenças, discutimos ideias, mas nós não temos uma política externa.
Qual é a nossa política para a América do Sul? Não sei. Qual é para a América do Sul? Talvez seja ser contra a Venezuela, todos são contra. Qual é a nossa política para o grande conflito entre as duas grandes potências? Eu não sei. Certamente, hoje, eu acho que uma maioria das pessoas que tem a ver com esse tema estão convencidas que não há razão pela qual o Brasil vá ver a relação com os Estados Unidos e com a China como um dilema, ou um ou outro. Isso está errado, porque nós precisamos e temos boas relações de ter com os dois, não é? Portanto, eu acho que tem aí algumas questões, mas precisam compor um corpo organizado de ideias e de políticas. Quais são essas questões, neste momento, que transparecem como as mais importantes para o país? Eu acho, em primeiro lugar, evitar nós tomarmos partido num conflito que não é o nosso. Certamente, nós temos uma relação com os Estados Unidos muito mais forte. Nós somos membros da mesma família. A nossa família começou na Grécia, em Roma, há muito tempo, e nós permanecemos unidos, porque nós pensamos muito parecido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos interesses com a China, porque nós somos países economicamente complementares. Nós deveríamos abrir mão disso? Não, enquanto os chineses respeitarem as nossas regras, inclusive porque os Estados Unidos são o país que tem o mais amplo comércio com a China e o mais amplo intercâmbio de investimentos. Por que nós não poderíamos ter essa abertura? Agora, eu acho que para nós duas questões são bastante relevantes no mundo cada vez mais polarizado. De um lado é a União Europeia, porque a União Europeia também não quer ser obrigada a fazer uma opção que não faz sentido. A União Europeia pretende manter um espaço de autonomia e nós também, eu acho que eles são importantes. E a América Latina? A América Latina, nós muitas vezes não damos muita atenção, mas a América Latina, durante muitas décadas, esteve entre os 4 principais parceiros econômicos do Brasil. Sempre foi Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia, hoje China. E a América Latina compra muito dos nossos produtos, mas tem uma razão, produtos industrializados. Mas tem uma outra razão, que é a geopolítica. Se nós queremos fazer um anteparo a essa expansão da China, que em alguns casos possivelmente é excessiva, a melhor política que nós podemos ter é ter um acordo de livre comércio, um acordo de investimentos entre nós, latino-americanos, que criem um espaço de maior autonomia para nós. E isso estava em curso, que é a aproximação entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Embaixador, mais uma pergunta, obrigado. Qual a sua perspectiva para a União Europeia, considerando o Brexit e a crise provocada pelo Covid-19? Eu sei que já houve o início de resposta na outra pergunta, mas o Vinícius Ghilarducci teria interesse em saber o seu posicionamento. Veja bem, o Brexit é uma coisa mais ampla, histórica, por assim dizer, porque uma vez eu vi um debate justamente entre franceses e ingleses, e o inglês disse que pedir a Grã-Bretanha para que faça a opção entre os Estados Unidos e a Europa é como pedir uma pessoa para optar entre ter uma perna ou um braço. Quer dizer, não é possível, porque o próprio Reino Unido é parte dos dois. Isso sempre foi uma hesitação inglesa em assumir um compromisso mais amplo, mais profundo com a União Europeia. O populismo, essa nova onda de populismo, precipitou esse processo e possivelmente muitas pessoas se arrependem do passo que foi dado. Agora, em relação à crise do coronavírus, aí eu acho que está em vias de se solucionar, porque
houve uma irritação crescente, sobretudo da Itália e da Espanha, pela falta de solidariedade europeia e, sobretudo, da Alemanha para a grande dificuldade que eles estavam passando, e não foi a primeira vez que isso aconteceu. No caso da Grécia, essa questão se manifestou também claramente. Agora, essa fragmentação, esse risco de fragmentação, ao meu ver, está a caminho de uma solução na medida em que os europeus se entenderam para uma irrigação dos mecanismos econômicos que eles têm, de forma a atender às necessidades daqueles países que estavam mais carentes, mais uma vez, Itália e Espanha. O que os alemães não queriam era a emissão de um bônus que os europeus que têm mais recursos seriam, no fundo, os únicos garantidores. Afastada a ideia de um bônus, chamado corona bônus, a distribuição de recursos ou a transferência de recursos por meio dos mecanismos existentes, Banco Central Europeu, Banco de Investimentos, Fundo de Estabilização, isso permitiu que os europeus se entendessem, e eu acho que eles fizeram uma aposta, uma transferência de recursos substancial. Agora eu não estou me lembrando muito bem, mas são mais de 2 trilhões de euros, o que é algo inteiramente comparável àquilo que os Estados Unidos já liberaram. Obrigado, embaixador. São 18h29, eu vou fazer uma última pergunta que nós temos. Eu pediria para aqueles que não tiveram a oportunidade de formular suas perguntas, que nos enviassem, a gente pediria ao embaixador depois de responder diretamente. A pergunta é do René Medrado. Ele diz: Brasil e Estados Unidos estão iniciando um processo de negociação visando um acordo bilateral que poderia vir a ser abrangente, envolvendo desde facilitação do comércio, investimentos, acordo, bitributação, barreiras tributárias, barreiras não tarifárias, propriedade intelectual, entre outras. A agenda me parece ambiciosa, mas não se ignora que exigirá tempo. Mas as eleições norte-americanas estão às portas, sem mencionar as dificuldades políticas aqui no Brasil. O senhor vê espaço para essa iniciativa e, se sim, qual ângulo privilegiaria? Eu acho que sim. Eu acho que eu sou favorável a acordo, tudo que dizer a respeito à liberalização comercial, eu sou a favor. Acho que os Estados Unidos são um mercado muito importante para nós. Eu só acho que, não só em relação à União Europeia, mas Estados Unidos e outro grande acordo, a economia brasileira sairá muito debilitada desse período e, portanto, isso demandaria algum tempo para que fosse feito. Agora, evidentemente, eu preferiria que isso fosse feito num contexto multilateral, porque eu acho que é mais estimulante para o comércio a abordagem multilateral. Mas eu não teria problema em que se fizesse também em relação aos Estados Unidos. Obrigado, embaixador. Eu que agradeço. Essa aí, nesse momento, agradecer muitíssimo a todos a participação, particularmente ao René Medrado, que nos viabilizou essa transmissão, a Diana Nasser, a nossa piloto aqui nessa nova fase do Alumni Club, a todos os participantes e principalmente o embaixador, pela aula magistral que recebemos aqui sobre essas relações. Infelizmente, eu me lembro de uma figura que o Ariosvaldo fez numa palestra dele, que ele sentia como tendo que colocar uma baleia dentro de um Volkswagen, há muitos anos atrás. Mas, realmente, com a percepção e o talento do embaixador, foi possível, pelo menos, alargar as fronteiras do Volkswagen consideravelmente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma satisfação. Muito obrigada, embaixador.
Eu que agradeço. Sorte para todos nós. Também. Pena não poder vê-los. Sim, se Deus quiser, logo a gente fará a reunião em pessoa, pessoalmente. Obrigada, Thomas. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos.